Então, boa noite a todos. Terça-feira, mais um dia aqui juntos. Então, vamos dar início ao nosso estudo com uma prece. Convido a todos vocês a fecharem os olhos, a respirarem lentamente, acalmando os pensamentos, deixando um pouquinho o mundo do dia a dia de lado, para que possamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus e aos irmãos que aqui estão presentes, reunidos conosco, para nos ajudar a entender um pouco mais dessa lição que será estudada hoje à noite, e aqueles que vêm também, como nós, aprender. Peço a permissão aos mentores deste estudo e deste trabalho, para que possamos dar início a essa noite, com a gratidão da oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos entre amigos, pela saúde, pelo teto e o alimento, o trabalho, lembrando sempre daqueles irmãos que neste momento se encontram em dificuldade, que se encontram na necessidade do corpo e da alma. Pedimos também aos amigos aqui presentes que levem ou tragam esses irmãos necessitados para receber o devido tratamento. Que Jesus abençoe a cada um de nós, que possamos ter uma noite abençoada e que esse estudo entre em nossos corações e que possamos assim dar início. Que assim seja, graças a Deus. Bom, deixa eu share aqui a página. Agora é que eu tenho que lembrar. Eu deixei ter fechado. Bom, vamos ver. Isso aqui é para mais tarde. Ok. Aqui você. Bom, hoje eu vou fechar aqui, tá? Minha telinha do lado de vocês. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 5 dos Bem-aventurados os aflitos. Esse é um capítulo bem extenso, na verdade, mas um capítulo com muita coisa a se aprender e eu recomendo fortemente que todos voltem, leiam. Tem muita coisa aqui para levar em consideração e, claro, pelo aprendizado. E esse capítulo fala das aflições, né? Aflições passadas, as presentes, consequências. Fala de tudo aquilo que nós vivemos de alguma forma, em algum momento da nossa vida, né? Nós não estamos isentos a esse tipo de situação, desculpa, a esse tipo de situação, nós não estamos isentos a passar por dificuldades e aflições. E esse capítulo é rico neste conhecimento para entendermos muito da causa das aflições e compreendemos ao longo desse capítulo que, na maioria das vezes, somos nós, né, que causamos. Só um minutinho, a sua tela está congelada para mim. Não sei se tem bastante também. Tá. Voltou? É que eu não passei ainda. Não está nem aparecendo a tela do... Mais alguém? Cris, Cintia, vocês estão vendo a minha tela? Eu estou vendo a tua tela do computador do passe, meio que congelada, mas eu não estou vendo os slides, não. Mais alguém não está vendo os slides? Para mim está congelado. Ué, o que será que aconteceu? Quando você share, você tem a opção de share o seu desktop ou um software específico. Não. Você share alguma coisa específica. Make sure que você share o Google Chrome ou whatever you use for browser. Não, vamos ver aqui, peraí. O que será que aconteceu? Agora tá tudo travado. Pronto.
Quando vocês... Eu vou stop share, eu vou começar de novo, tá? E agora, vocês estão vendo? Agora Alguma coisa aconteceu. Se tiver alguma coisa errada, vocês me avisam. Então tá. Então, e agora, no final desse capítulo, nós vamos estudar, vamos estar, né, vendo a melancolia, provas voluntárias do verdadeiro silício e por termos as provas do próximo. A melancolia, eu recomendo fortemente, se vocês tiverem oportunidade, de assistir. Posso até colocar aqui depois, ou share com vocês, ou pedir para a Carol share, na lista de transmissão, uma palestra do Arthur Valadares, que só fala só desse item, a melancolia. É maravilhoso, ele explica a etimologia da palavra, as causas físicas, as questões do sentimento do espírito perante a melancolia. Aqui nós vamos ter muito tempo de destrinchar só esse item, nós vamos ver todos os itens, né? Então, depois eu posso share com vocês essa palestra, é muito bom. E o Arthur Valadares é maravilhoso, quando se trata principalmente em termos de evangelho. E vamos ver mais alguns itens para frente que vai ter relacionado muito em relação a isso. Bom, a melancolia. Essa primeira parte, que é do item 25, se diz assim: sabeis que porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga. Então, por que às vezes, sem motivo aparente, uma vaga tristeza apodera dos nossos corações? E François, provavelmente, não sei, não falo francês, mas vamos falar portuguesado, François de Geneve, esse espírito que vem, né, para complementar esse item, para Kardec, ele era um religioso, né, eu acho que ele era um sacerdote, padre, século XVI, XVII, posso estar falando alguma besteira, mas eu acho que é algo do tipo, e ele foi até... pela Igreja Católica considerado santo, né? Bom, enfim, e aí ele vem nos trazer essa explicação sobre a melancolia. Então, por que muitas vezes, ao longo da nossa vida, sem motivo aparente, nós nos sentimos nessa tristeza muitas vezes profunda, às vezes que nos leva à depressão, ou aqueles pensamentos profundos, né, que entorpecem a nossa mente, o nosso ser, e mais uma vez, muitas vezes sem motivos aparentes. Então, o nosso espírito, ele explica, o François, que aspirando à felicidade e à liberdade, mas preso ao corpo, em vão tenta sair dele. E como não consegue, cai no desânimo e na tristeza. Mas vamos entender o que é aspirar à liberdade para o espírito. E para dar respaldo a essa explicação do François, eu vou lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 154, quando Kardec pergunta assim: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Olha que interessante que os espíritos respondem. Não. O corpo sofre frequentemente, mas durante a vida que no momento da morte. Olha só, o corpo sofre frequentemente, só que muito mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do exílio. Então, com base nessa resposta dos espíritos, compreendemos que o corpo físico para o espírito é uma prisão. Bom, decorrendo, né, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, entendemos que a matéria,
quando o espírito tem que se reencarnar na matéria, o corpo físico é uma prisão porque todas as nossas sensibilidades espirituais, tudo aquilo que nós temos em abundância no mundo dos espíritos, que é, né, de onde nós viemos, ela é limitada, eles são limitados ao nosso corpo físico, que nos traz essa sensação de estar preso. As nossas sensações, as nossas visões, pensamentos que são próprios do espírito ficam limitados no corpo físico. Por quê? Porque a matéria é muito densa. A nossa matéria ainda da Terra é muito densa. Então, essa sensibilidade, esses sentidos, sentimentos que quando voltamos para a pátria espiritual e recobramos ela na sua plenitude, é aquela que nós temos bem limitada, né, os nossos sentidos, quando estamos no corpo, na matéria. E para complementar isso, aí a gente pula lá para a pergunta 339, que Kardec pergunta assim: o momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem no lugar da desencarnação? Então, ele quer saber se o momento de voltar ao corpo físico, à matéria, é o mesmo tipo de desconforto e perturbação na hora que devemos deixar esse corpo, na hora da morte, do desencarne? E os espíritos dizem: o momento da encarnação, de voltar à matéria, é muito maior a perturbação e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, entra nela. Então, os espíritos são bem categóricos aqui e claros que sim, é árduo estar na matéria. É difícil para o espírito, tanto quanto as questões físicas e as questões morais. Porque vir aqui para passar o que temos que passar, e ainda tendo um sentimento, uma noção daquilo que devemos fazer, porém não temos por completo, é uma missão árdua. Então é por isso que muitas vezes, porque o pensamento, o sentimento vem do espírito, não do corpo físico. Isso aqui é perecível, né? Isso aqui volta porque tem que voltar na matéria da Terra, e o nosso espírito volta à pátria espiritual. Então, para o espírito, muitas vezes é um desconforto, porque nós temos essas limitações, né, das nossas sensações como espírito. Praticamente, sem medo de errar, eu posso dizer que é quase uma cegueira. E nós contamos muito com os amigos espirituais e todos aqueles que nos acompanham para seguir em frente. Então, por isso que quanto mais espiritualizado nós nos tornamos nesse caminho, mais fácil ele fica. Tanto quanto passar pelas provações, quanto de compreensão. Emmanuel também diz que o verdadeiro morto está na matéria. E o que vive é o espírito fora dela. Então é interessante ver essa analogia e compreender quão difícil é estar aqui. E aí, como é que não se consegue cair no desânimo e na tristeza? Porque vamos passar por isso. Isso é inerente ao ser humano, nós vamos passar por isso. Algum momento da nossa vida. Não é que tendo esse conhecimento nós estamos isentos de certas situações ou sentimentos, mas como lidar com elas, né? Tendo este conhecimento. E aí, François diz que é persistir com energia essas sensações, ser forte e corajoso diante das tribulações, cumprir a missão que Deus nos confiou. E aí ele fala assim: crede-me, vou completar aqui porque aqui são algumas frases só nos slides. Resistir com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas do espírito e todos os homens, mas não
as procurais neste mundo. E atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que não suspeitais, seja em vós devotando a vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os francamente. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. Então, uma parte a se lembrar aqui, muito na hora desses momentos difíceis, é lembrar que é de curta duração. Porque o que é essa reencarnação no meio do infinito, né? Do infinito que eu digo, da imortalidade da alma. Não dá nem para se comparar, talvez, a um grão no meio do deserto, né? Então, é muito passageiro, é muito rápido, é passageiro. E aí, seguindo a sequência aqui, provas voluntárias e verdadeiro silício. Se tem essa pergunta, e aí quem vai estar ajudando aqui nessa parte, não, o espírito não se identifica, mas quando perguntamos, é permitido abrandar as vossas próprias provas? É permitido a nós diminuir as nossas dificuldades? E aí o espírito diz que isso dá margem a outras perguntas, que ele fala assim, essa questão leva a essas questões. Quando nós nos perguntamos, mas é permitido que a nós diminuir as dificuldades que passamos, né? E aí o espírito vem e diz, então pense só, é permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado, de o retirar? Aquele que está doente, de chamar um médico? Isso tudo nos é permitido? Claramente, né? Se temos um problema, vamos se dizer assim, um exemplo de saúde, nós temos as ferramentas, principalmente hoje em dia, né? De ir buscá-las em remédios, médicos, tratamentos, ou nós temos que conviver com isso, viver isso, porque é assim que Deus quis. Não é bem assim. Nos é permitido, sim, buscar a solução aos nossos problemas. Tanto é que devemos buscar a solução para os nossos problemas, sejam eles quais forem. Por quê? Porque as provas, a finalidade das provas é exercitar a nossa inteligência, uma delas. Elas têm por objetivo exercitar a nossa inteligência, a paciência e a resignação. Então, um exemplo de provação. Alguém que descobre ter um câncer. Então, essa pessoa ela vai atrás do melhor tratamento. Essa pessoa ela vai atrás de alguém apto, né? De um médico especializado naquele tipo de câncer, num tratamento específico. Então, ela está exercitando a capacidade dela de ir atrás e resolver o problema. E, acima de tudo, usando esse exemplo do câncer, exercitar a paciência. Porque pense só, um câncer na qual o tratamento serão sessões e mais sessões de quimioterapia, de radioterapia.
vão ter consequências para o corpo físico, como queda de cabelo, imunidade baixa, debilitar o físico. Isso é um exercício da paciência. Saber que é um período a se passar, muitas vezes doloroso, árduo, que vai exigir do corpo físico, e não é um tratamento que se obtém a cura da noite para o dia. Faz uma sessão de quimioterapia e no outro dia você está curado. Muitas vezes, na maioria dos casos, né, até onde eu sei, existe um período para ter, acho que mais ou menos entre 80% a 90% de chance daquele câncer não voltar mais. E aqueles períodos geralmente são de 5 anos. Depois de ter diagnosticado, ter curado e esperar esse período de tempo para ir fazendo, né, os exames de rotina, e aí, assim, dentro de 5 anos, se não voltar, pode se considerar curado daquele tipo de câncer. E isso sim requer a paciência daquele que tem que passar por esse tipo de prova. E, acima de tudo, a resignação. A compreensão, a força de vontade, principalmente de querer seguir com isso, de continuar vivendo, né? Na maioria dos casos, as pessoas realmente lutam pela vida delas. E a resignação vem muito com certas compreensões, de saber que nada é por acaso. O porquê comigo, por que isso aconteceu, porque as provas têm essa finalidade de exercer no espírito certas capacidades, muitas vezes, que estavam adormecidas. E de resgatar débitos passados, aprendizados para aquele espírito. Aí ele dá um exemplo. Um homem pode nascer em uma posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Foi o que a gente está comentando aqui, né? Não só no caso de uma doença, mas tantos outros casos, situações econômicas, regiões geográficas, como áreas de extrema pobreza ou guerra, familiares difíceis, pessoas que estão passando na sua vida e você tem, né, certas dificuldades. Tudo aquilo que entra no nosso caminho, a intensidade, nós é que classificamos ela, né? Porque o que pode ser difícil para mim pode ser fácil para você e vice-versa. Então, a intensidade do problema é muito relativo. Depende muito da nossa evolução espiritual e moral. Porém, não deixa de ser uma dificuldade, né? Então, isso vem, com certeza, para o nosso aprendizado. Não tem uma coisa que acontece do nada para não ter resultado em nada, né? Porque o nada não faz nada e o nada não existe. Sempre há um motivo. E independente de saber ou não o motivo, porque na verdade isso não é nem o principal, é a gente, nós como aqui espíritos encarnados, trabalhar o máximo, o nosso melhor para passar por essas provações. E continuando, aqui fala dos méritos das provas. E, basicamente, que o mérito da prova, quando bem enfrentada e quando nós conseguimos passar por ela, né, é sofrer sem murmurar, preservar na luta, não se desesperar e aceitá-las com fé. E aí ele diz aqui que quando o Jesus disse os bem-aventurados os aflitos, ele quis dizer todos aqueles que têm a chance de passar pelas dificuldades, porque, dizendo assim, os encarnados, né? Porque quantos não estão na fila para estar aqui? Quantos? Muitos. Estar aqui é um privilégio, é um grande privilégio, mesmo que não pareça no meio das dificuldades, porque espiar as nossas más tendências é um grande privilégio, nos foi permitido. E o mérito das provas é passar
com êxito por cada uma delas. E eu não estou dizendo, né, vamos ser aqui honestos, né, e claros, passar com êxito quando vamos passar com muita felicidade, não vamos nunca ficar triste, não vamos nunca nos esmorecer diante das provas. Não, não é bem assim, né? Tirando talvez os espíritos missionários, mas na maioria de nós, sim, às vezes o desânimo abate, a tristeza, a confusão, os questionamentos, é totalmente normal. Né? Porque nós somos espíritos imperfeitos, é por isso que nós estamos aqui. Mas seguir com persistência, principalmente, é um dos grandes méritos. Porque quantos não chegam do lado de lá com grandes falhas dentro de tudo aquilo que foi programado? Quantos? Lembrando que as provas vêm em doses homeopáticas, bem parceladinhas. E as provas voluntárias? Olha só, é permitido agravar as próprias provas? E eu vou dizer que nós somos, assim, PhDs em fazer isso. Como dizia minha mãe, ou diz a minha mãe, vocês procuram cabelo em ovo. Porque a coisa já está difícil, já é difícil estar aqui. A gente consegue adquirir mais débitos facilmente. Porque se nós já estamos aqui, é porque já é para pagar uma dívida. Imagine estar devendo para o banco $1 milhão e aí você nem começou a pagar aquela dívida e já pega mais $1 milhão emprestado. Quanto tempo isso não vai levar para pagar? Só que aqui, o que eles estão falando das provas, agravar as provas, eles vão falar de um outro tipo de agravamento. E aqui esse continua no mesmo, sem o espírito identificado. Ainda é o item 26. Então, é permitido agravar as próprias provas? Não. Se tem por objetivo o bem próprio, é egoísmo e fanatismo. Mas que fanatismo é esse que ele tá falando aqui? Exemplos. Autoflagelações, privações inúteis. Isso é uma questão muito interessante. Bom, eu acho que vocês já ouviram falar em silício, que é uma das... esse item, né? Provas voluntárias de verdadeiro silício. Silício, ele era um objeto de tortura muito usado no começo da Igreja Católica. Não só no começo, não, acredito que hoje em dia não se use mais, não sei, não tenho esse conhecimento. E eram feitos com pedaços de tecidos muito ásperos ou com pedaços de metais pontiagudos, e era feito como se fosse um cinto, alguns deles como se fosse um cinto, e esses religiosos muito fanáticos, fervorosos daquela época, ou até padres, freiras, enfim, todas o que compõe, né, dentro da estrutura da religião católica em alguns setores, eles usavam esse instrumento para se autoflagelar, como se fosse uma punição para os pensamentos impuros ou atitudes impuras. Então, a cada vez que, na concepção deles, eles tinham um pensamento impuro, eles se utilizavam dessa ferramenta, desse objeto, para se autoflagelar. E as privações inúteis? Poderia dar vários exemplos, mas existem alguns que hoje ainda tem muita gente que faz isso. As privações inúteis, vamos colocar um exemplo de promessas, né? Muitas vezes a gente vê muitas pessoas, por crença, religião, estilo de vida, por acreditar realmente que aquilo vai dar um resultado, se privar de algo da qual a pessoa goste muito, algo da qual a pessoa quer muito, seja ela um alimento, um objeto, um estilo de vida, enfim. E essas privações, por que elas são inúteis?
Porque nada que você se prive na matéria, claramente, deixando uma coisa bem clara, desde que aquilo não te faça mal, o excesso, né? De você fazer uma reeducação alimentar, de você beber menos, né? De você ter uma vida que não te favoreça em termos saudáveis, com certeza, né? Essas privações são importantes. Mas as privações inúteis, por exemplo, existem muitas pessoas na época agora que a gente está vivendo, né? Que é da Quaresma, que ficam, vou me privar de comer chocolate os 40 dias. E dentro dessa ideia, né, é para trazer algum tipo de limpeza, ou é para trazer algum tipo de penitência, qualquer tipo de coisa que acha que vou melhorar a minha questão moral ou espiritual em relação a isso. Se analisarmos de uma forma lógica, se fizermos os questionamentos certos, o que isso, se privar de comer um chocolate durante 40 dias e o resto do ano, vamos comer o chocolate, vai trazer de benefício para a nossa evolução moral, espiritual e principalmente a do próximo. Então, é disso que nós estamos falando sobre agravar as próprias provas. A vida já é tão complexa e muitas vezes complicadas. Por que agravá-las nos flagelando? Acredito que, né, hoje em dia a maioria de nós, ou ninguém, né, pelo menos eu espero, está colocando nenhum tipo de corrente em volta da perna ou dando chicoteando as costas, né, quando acham que fizeram um pecado. Se fazem, por favor, não façam. Acredito que não. Mas tirar um chocolate, tirar uma viagem, qualquer coisa desse tipo. Cada um sabe aquilo que, né, enfim, na cabeça, que acha que vai ser benéfico. Mas o que realmente aquilo vai te trazer de benefício? O que realmente vai, né? Então, são essas questões que, quando nós entramos na questão de melhoramento moral e espiritual, as ações na matéria, muitas vezes pouco importa. Claro, a não ser que você... E no termo do chocolate, né? Mas esse exemplo, você está entrando numa dieta, né? Excesso de chocolate faz mal, né? Mas isso não tem nada a ver com os 40 dias ou da quaresma. Tem a ver com a sua rotina alimentar, né? Da vida. Então, isso vai melhorar a questão de saúde. Mas nós estamos falando aqui melhoramento moral e espiritual. E aí, esse espírito diz: não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo. Aí, qual é o objetivo de parar de comer o chocolate os 40 dias? Qual é o objetivo? Quando ele diz um objetivo maior. Eu estou dando um exemplo pequeno, existem tantos outros exemplos de privações, né? Porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na Terra. Torturar voluntariamente e martirizar o vosso corpo é contravenção à lei de Deus. Olha, eu vou ficar agora 3 dias sem comer em meditação para me espiritualizar. Olha, o máximo que você vai conseguir é desmaiar e ficar fraco e precisar ir para o hospital. Fora isso, nada mais. Então, por que fazer isso? Sendo que Deus nos deu um corpo saudável, estamos em nossas plenas faculdades mentais, onde podemos utilizar o nosso físico, a nossa mente para a nossa melhora espiritual e moral, porque é por isso que estamos aqui. E aí vamos lá, né, com essas boas ideias e nos martirizamos. Torturar, né? Já passei essa parte. Contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo, né? O corpo é para isso, é o nosso meio. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Ele é bem claro aqui. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a punição das consequências inevitáveis. Então, quando é permitido, então, agravar as próprias provas? Quando ela é em benefício do próximo, por um exemplo. Tem por objetivo o bem de praticar a caridade. Privação do sono para velar a cabeceira de um doente. Né? Quantas vezes
como pais ou mães, os nossos pais, nossas mães, não fizeram isso com os filhos. Ficaram dias sem dormir, ou por causa de um amigo, ou de um familiar, velando, tendo certeza que aquela pessoa vai dormir bem, vai tomar os remédios, vai ser bem atendida. Não está se privando do sono porque eu tenho vontade de não dormir, eu quero ir para uma festa ou qualquer coisa do tipo, vou fazer um excesso. Não, porque eu estou cuidando de alguém. Ou passar frio e fome para agasalhar e alimentar os outros, combater o próprio orgulho. Então, tudo aquilo que tem benefício à nossa melhora moral e espiritual tem a ver com a caridade. Jesus foi muito claro. Fora da caridade não há salvação. É aquilo que nos faz colocar o nosso orgulho de lado, o nosso egoísmo, e olhar o outro com os olhos de ajuda. E no final desse capítulo nós vamos bem entender isso. E aqui ele diz que, para ele terminar essa parte, mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Aqui, a gente pode lembrar muito de um exemplo, geralmente desses conventos, onde tinham esses enclausuramentos das freiras ou dos padres, que seja, dessas pessoas que dedicavam a vida inteira a ficar enclausurado, né, dentro desses muros, rezando ou fazendo suas atividades da igreja, ou seja, qual a religião for, a filosofia, mas o que ele quer dizer aqui é se esquivar das reais provas da vida e passar o resto da vida em enclausuramento. Então, qual é a vossa utilidade para a Terra? E aí eu tenho um grande exemplo, eu tenho certeza que todos aqui conhecem, que é a Madre Teresa, que se não foi uma das, ou ela ficou muito conhecida por essa atitude, por ela sair de dentro dos portões e dos muros do convento para colocar a mão na massa, para utilizar a sua existência ajudando o próximo, e conhecida, né, pelos grandes projetos que ela fez, que ela direcionou na África, e ela dedicou a vida dela inteira a isso, sabendo que dentro, né, dos projetos que a igreja tinha para ela, era ficar dentro de um convento. E é muito bonita a história dela, ainda mais a parte quando ela realiza o que ela estava fazendo para ela e principalmente para o próximo, ficando dentro de um convento. O que ela poderia fazer para melhorar a situação do próximo? Porque as orações a gente pode fazer de qualquer lugar, não precisava estar dentro de um convento. Mas as ações precisam estar no lugar para elas acontecerem. Então, ela é um grande exemplo disso. E aí, ele termina assim: se quereis um cilício, ele dá essa analogia, né, daquilo que a gente conversou agora sobre o cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem, vossa submissão à vontade de Deus. Então, se querem botar à prova, não bote seu corpo físico, porque ele é perecível. Você só vai debilitar um instrumento importantíssimo para que possamos passar por essas provas, né? Não vai ter muita utilidade. Na verdade, como eu disse, vai te atrapalhar, na verdade. Coloque em prova a sua moral, o seu espírito. Tudo isso que ele falou, do orgulho, do egoísmo, e tudo aquilo que você tem que passar. Isso sim, e
aguente com firmeza, porque os machucados do corpo, eles vão cicatrizar uma hora. E o corpo volta para a terra, né? O que permanece é o espírito e os aprendizados que levamos. Provas do próximo. No item 27, esse aqui é Bernardini, um outro espírito que escreve esse item para Kardec. Deve-se por termo as provas do próximo quando se pode ou é preciso por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir seu curso? O que quer dizer isso? Basicamente assim, olha, aquele irmão está sofrendo, passando por todas as provações, deixa para lá, ele tem que passar por isso, né? Não há nada que eu possa fazer. Pelo contrário. Não se deve agravar as provas para torná-las mais proveitosas. Acusar, como muitas vezes nós julgamos esses irmãos que erram, é a justiça de Deus, que ela siga o seu curso. Deixa, ele errou, vai ter que pagar por isso e não há nada que eu possa fazer. Pelo contrário, deve-se pensar, como vou ajudá-lo? Porque se a gente participar do pressuposto que hoje é ele, mas amanhã pode ser eu, ou ontem aconteceu comigo e ele me ajudou e hoje está acontecendo com ele, nós estamos num ciclo. Literalmente de uma mão lavando a outra. E precisamos da nossa família, dos nossos amigos, do nosso meio onde vivemos, convivemos e aprendemos com as pessoas ao redor, as que vêm, as que vão, as que ficam, para aprender. Como nós, as pessoas também passam por problemas. E eu estou dizendo dos mais próximos, né? E existem aquelas situações daqueles que não são próximos, né? Nos olhos, no nosso ponto de vista, mas são irmãos que passam fome, que passam frio, que estão nas penitenciárias, que estão nos corredores da morte. Aqueles que precisam, pensando agora, e aqueles que estão nas alas dos hospitais, do Covid, isolados há um mês, entubados, longe da família. Ah, mas não é minha mãe, meu pai, meu irmão, meu vizinho, não é, né? Deus quis assim. O que eu posso fazer para ajudar um irmão desse? Que meios possuo para suavizar esse sofrimento? No caso do Covid, se não podemos estar segurando a mão de um irmão desse, a gente pode fazer uma oração, já é de grande ajuda. Aqueles que passam fome, podemos dar o alimento. Aqueles que precisam de compreensão, podemos emprestar um ouvido. E tantas outras formas, que a caridade material é uma delas. E não é a única, está longe de ser a melhor. Não será para mim uma prova, uma expiação cortar o mal? Eu lembro do que o Luiz fala, que pena que ele não está aqui hoje, eu ia até brincar com ele. O Luiz fala do Wagner, do Fraternidade Sem Fronteiras, e hoje vocês, né, sabem que Fraternidade Sem Fronteiras é uma grande instituição que tem projetos enormes e belíssimos, principalmente com o pessoal da África, né, desses lugares que existem todos os tipos de necessidades materiais possíveis. E o Wagner, quando começou isso, não é nenhum milionário, uma pessoa que tinha muitos recursos, pelo contrário, gente como a gente. E cresceu muito, e hoje Fraternidade Sem Fronteiras é reconhecida internacionalmente sobre os grandes projetos, né? Até o nosso projeto aqui em Las Vegas é parceria com Fraternidade Sem Fronteiras. Mas, enfim, e o Luiz brinca que de duas ou uma, ou o Wagner é um espírito missionário, ou ele veio para resgatar os débitos quando ele escravizava e sequestrava, não, quando ele escravizava e quando ele vendia esses escravos para outros países e colocava nos navios negreiros. Hoje ele está ali para resgatar tudo isso. Claro, não é uma coisa que a gente sabe, mas é uma forma de se olhar, né? Então, será que a missão do Wagner não é essa, né? De dar amparo a esses irmãos lá na África? E não é o próximo dele, não é a família dele, não é nenhum país dele. Mas a Fraternidade tem projetos maravilhosos no Brasil também. Mas quando essa ideia começou, né? Lá em Madagascar, num lugar de tão difícil acesso. E são pessoas como a gente, que disponibilizam tempo
e a boa vontade. Muitas vezes nem o dinheiro, a boa vontade de ir lá e fazer um trabalho desse. E como ajuda? Então, será que não é essa a expiação? E aí, no final do item 27, Bernardini fala assim: ajudai-vos sempre, pois em vossas provas respectivas, e não vos considerais jamais instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo o espírita, porque o espírita, melhor que todos os outros, deve entender a extensão infinita da bondade de Deus. Olha a responsabilidade. O espírita deve pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento. E que qualquer coisa que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça terá seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para abrandar a amargura da expiação. Mas é só Deus que pode detê-la ou prolongá-la segundo o julgo necessário. Por que ele fala o espírita? Porque nós somos melhores, quem está na filosofia espírita? Pelo contrário, acho que somos todos os piores, na verdade. Bem contrário. Mas brincadeiras à parte. Por quê? Porque esse conhecimento já está disponível a todos, mas nem todos estão prontos para adquirir esse conhecimento. E hoje, nessa terça-feira à noite, agora até aí no Brasil, que muito mais tarde aqui, que vocês estão disponibilizando este momento para estar aqui durante 1h30 ouvindo sobre o Evangelho, é porque já foi dada a oportunidade a vocês do conhecimento, a nós, né? Me incluo nisso também, do conhecimento. E para quem detém do conhecimento, para quem muito sabe, muito é cobrado. Por isso ele fala aos espíritas. O aprendizado já está aí. E aí? Agora vocês devem reconhecer e fazê-los. E ter a paciência de dar um passo para trás e pegar na mão daquele irmão que ainda vive na escuridão da ignorância. Sem tentar converter ninguém. Mas com a benevolência de entender que todo mundo tem seu tempo. Todo mundo tem seu tempo. E a verdade chega para todos. Um dia ou outro, mas chega. E aí ele coloca mais 3 itens interessantes para finalizar, que são perguntas frequentes. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apresentando-lhe o fim? Ou mais conhecido hoje em dia como eutanásia? E quem escreveu isso foi São Luís, como espírito, né? E ele diz assim: quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar? A fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? Quantas vezes, né, sabemos que aquele irmão está, pelo menos no ponto de vista da medicina terrestre, no fim, que está vegetativo, está em coma, está em alguma situação que tudo indica que não tem mais como voltar. E na nossa cabeça muito limitada ainda de conhecimento, principalmente da vida do espírito, vamos lá e cortamos essa ligação do espírito com o corpo, praticamos a eutanásia. E quem disse que não é o processo que aquele irmão tem que passar? Ou quem disse que ele não pode voltar? Que ele não passou por todo esse sofrimento de um coma, muitas vezes de anos, para voltar e continuar a vida, para ele resgatar certos feitos que ele já tenha feito e pagar aquele débito. E foi lá e cortou essa possibilidade dele. Então, por isso que a doutrina dos espíritos nos traz claramente que, em hipótese alguma, por pior que seja a situação, devemos fazer isso. Devemos botar fim à vida de alguém, seja qual for a situação. E aí ele termina aqui. Em qualquer extremo que seja o moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões?
E mesmo se for, existe um momento certo para o desligamento do corpo. Quem tem oportunidade ou já leu, sabe, né? Quantas narrações de André Luiz que ele viu, que ele conseguiu presenciar do momento do desenlace do corpo, do espírito do corpo material, o processo que é. E tem casos também que ele conta, quando há eutanásia, quão difícil é desligar o corpo do espírito, quão danoso é para o perispírito acontecer isso com o perispírito. Os danos que acontecem, aquele espírito que tinha ali, ó, o dia, o minuto, o segundo para o desencarne, e talvez aquele processo de coma, aquele processo vegetativo é o momento que os espíritos precisam para o desligamento do corpo, para fazer aquele trabalho. E vamos lá, na nossa ignorância, e, né, fazemos o fim de uma forma não natural. E o próximo que ele fala é aqueles que está desgostoso, esse é muito interessante. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Ou seja, eu não sirvo mais para nada, ou eu não quero mais nada, eu vou me inscrever para ir para uma guerra, vou me colocar meu nome ali, porque num campo de batalha é certeza da facilidade da morte, de uma bala, de uma bomba, enfim, de alguma coisa. E olha só o que São Luís responde: que o homem se mate ou se faça matar, o objetivo sempre é de abreviar a sua vida. Por conseguinte, há suicídio de intenção, se não de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir sua ação e excusá-los aos seus próprios olhos. Se ele tinha seriamente o desejo de servir o seu país, procuraria viver, defendendo em tudo e não morrer, porque uma vez morto não lhe serve para mais nada. Olha que ensinamento. Né? Neste caso específico, se aquele soldado realmente quiser se defender, quiser batalhar por aquela causa, o que ele quer é viver, né? Para ter o orgulho de ter feito isso, não se colocar na linha de frente para morrer. E a última exemplo é: um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? Basicamente assim, tem um amigo, uma pessoa pendurado num precipício, e eu sei que os meios de ajudar essa pessoa provavelmente, ou tem grandes chances que eu também fique naquela situação e os dois acabem morrendo. Mas mesmo assim eu vou. Isso é considerado suicídio? E eu fechei aqui bem a página que eu estava falando, ó, abri. E aí, São Luís, ele diz assim, se eu já não fiz errado aqui, peraí. Ele diz assim: do momento que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio. Porque não teve intenção de morrer ali, sim da ajuda. Mas devotamento e abnegação, embora a certeza de perecer. Mas quem pode ter certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento crítico? Quantas vezes, né? Naquele momento que tudo parece por água abaixo, que não tem salvação, não há água no deserto, não tem o alimento, eu estou perdido, estou no abismo, seja ele de uma forma realmente física ou de uma forma mental, e aparece a solução, né? Porque se tem a intenção de ajudar. E no final, essa é a ideia final desse capítulo. Todos estáis na terra para expiar, mas todos deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Então, meus amigos, o sofrimento é um fato. As provas, as expiações, as atribulações,
bem, o que estamos passando hoje, né, nesse mundo, para todos aí irem ver escancaradamente, é porque está escancarado isso, né? Assim, não tem nem como fingir que não é. E os que fingem é porque ainda não querem encarar as realidades da mudança. Mas é sim para desempenhar no coração de cada um de nós a benevolência, o amor ao próximo, o amor próprio, a reforma íntima, a ajuda, a solidariedade, porque é no meio da diversidade é que nós encontramos meios para solucionar os problemas, não só individualmente, mas coletivamente. Então, nós estamos aqui sim para nos ajudar e ajudar o próximo, para trabalharmos em equipe, porque o que falta em um, muitas vezes tem em outro, e assim a gente vai caminhando. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Hoje somos nós só. Deixa eu stop sharing aqui. Olha, vocês apareçam aqui, hein? Vocês nem me venham sem aparecer, que só estamos nós aqui hoje. Hoje podemos falar bastante. Sueli, diz um negócio para mim. Por exemplo, uma pessoa que está com uma doença, um câncer, e aí ela opta em não fazer quimioterapia. Não é que ela queira morrer, mas que ela fala assim, não, eu não quero fazer porque é muito sofrido e eu não vou fazer. Isso é um suicídio? Olha, Cris, tem que analisar muito a situação, porque a pessoa não querer fazer e procurar uma outra alternativa de tratamento, querer buscar a solução para o problema é totalmente válido. Agora, a pessoa não querer fazer porque não quer passar para o processo doloroso e basicamente desistir de uma solução, é desistir da vida. Entendi. Mas aí a gente tem que analisar toda a questão que envolve, né, o que a pessoa pensa, a vivência da pessoa, né, o conhecimento. Mas, assim, se nós temos as ferramentas, né, se nós temos a oportunidade, e pensando que muitos querem também não tem a oportunidade, né? Pensamos em questões, né, financeiras e por aí vai. E essa pessoa tem tudo isso, né? O apoio da família, os melhores médicos, e sim, é um tratamento doloroso, mas enfim, e optar a não buscar, e vamos usar o português bem claro, né? Praticamente sentar e esperar a morte chegar, é isso, é desistir de uma oportunidade de viver, né? Porque quem disse que se aquela pessoa não fizer aquele tratamento, ela não vai, né, se curar? Tá bom. Né? As questões do suicídio involuntário, elas abrangem muita coisa e muitos de nós não temos essa consciência. Quantas das nossas ações são involuntárias, que eu digo, não se tem a intenção, né, explícita de morrer, mas no fundo nós sabemos que, né, excesso de tantas coisas, ou vamos colocar um exemplo, você beber excessivamente, pegar um carro e dirigir, sabemos que tem as possibilidades, né, de acontecer uma tragédia, né? Então, são todas essas questões que nós temos que sempre estar analisando de uma forma crítica, né? Agora, a eutanásia é totalmente condenada, né? Extremamente, porque tem um livro do André Luiz, que eu já, né, li todos, mas assim, como são sequências de histórias, é aquela coisa, sempre esqueço o nome. Mas eu acho que é Obreiros da Vida Eterna. Acho, não tenho certeza. E é tão maravilhoso, porque André Luiz até então, né, ele está ainda na sequência dos aprendizados, junto com os mentores, ele tem a oportunidade de estar junto com esse paciente em estado terminal, nesse hospital. E aí eu acho que a mulher desse paciente está conversando, né, com o médico a possibilidade de desligar os aparelhos ou algo do tipo. E os espíritos ali, aquele grupo de espíritos que estão trabalhando para o desligamento do corpo físico, do espírito do corpo físico, estão trabalhando também para mudar a ideia da cabeça dela, do médico, para que isso não ocorra. Mas, enfim, ocorreu. E ele conta as questões das células do corpo,
como funciona, a paralisia, como o espírito fica enraizado. Ele diz que um processo que era para ser de horas demorou semanas, né, para desligar o espírito, porque não era aquele momento desencarne, tem todo um processo. Pode demorar dias, horas, semanas, muito depende, mas os espíritos, os grupos, né, dos espíritos amigos, os mentores estão trabalhando naquele processo. Então, por isso que a eutanásia ela é extremamente assim, o espírito, a doutrina espírita ela é contra, né? Porque os espíritos nos trazem essa informação na área científica, né? Sim. Ainda a medicina terrestre não tem esse conhecimento, mas em breve vai ter, sobre o desligamento, né, do espírito, do perispírito da matéria, que é um processo físico e químico que necessita ter, né, todo o seu processo muito bem. Mas assim, cada caso é um caso, né? Tem que se analisar também, né? Tem que se analisar. Claro. A pessoa cometeu isso, ela é condenada, meu Deus, vai para um brau. É. Não, é uma questão de ser analisado, né? Mas claro que o conhecimento nos traz a clareza de compreender, né, todo esse processo. E ainda também tem a questão dos animais. E a gente pode ver até nos livros que o que você puder fazer para não aplicar, porque é muito normal, né, aplicar a eutanásia nos animais, porque o bichinho está sofrendo, está com dor, está com, né? E geralmente, né, até no Brasil é muito comum fazer isso. E é uma coisa muito que eu aprendi, né? Também é um processo, porque o espírito está num estado embrionário quando são nos animais. Então, tudo é um processo, né? É basicamente assim, se você não deu a vida, você não tem a permissão de tirar. Né? Então, é basicamente isso. Entendi. Quer falar alguma coisa? Cintia Rosa está aí ou a Cintia já dormiu? Pode falar, a gente não precisa ligar a câmera não, se não quiser. Cintia dormiu. É isso, gente. Se vocês não tiverem mais nada para comentar, para falar, hoje somos só nós. Luiz Avelino não pode vir hoje. Carol também falou que tinha que ir, porque, coitada, estava cansada. E no Brasil também já é tarde, né, gente? Mas tá ótimo. É isso, se não tiverem mais nada, mais algum comentário, é um capítulo muito interessante esse, porque... Ah lá, a Cintia apareceu. É um capítulo muito interessante esse, porque é um grande questionamento quando a gente se fala em dor, né? Quando a gente fala em por que passar por isso, né? Então, a doutrina dos espíritos, elas não vai tirar a nossa dor, mas ela vai nos dar muito esclarecimento em relação a isso, né? Um conforto para que a gente tenha... É literalmente mostrar o caminho das pedras, né? Tipo, ó, andem assim que tá tudo certo. Fala, Cíntia, você tá toda travando, Cíntia. Não sei se você quer falar alguma coisa. Agora, Cris, a sua internet tá boa agora, Cris. Você não tá travando. Aqui fica oscilando. Eu tô no 4G, não tô nem no Wi-Fi. O Wi-Fi não pega direito. Ah, então é isso. Por isso agora que tá bom. Assim já travou. Vai fluidificar a água, né? Vai. Vou colocar aqui o passe. Ah, tá. Eu vou colocar aqui o passe. Bom, Cintia Rosa, você tá tudo travado. A gente não consegue te... Eu acho que ela tá travada. Tá travado, Pegado. Então tá, peguem a aguinha de vocês. Copinho com água. Que eu vou colocar aqui. O passe. Olha lá, Cíntia já pegou. Consegui ver, Cíntia, que você pegou água, mas tá travando. Bom, gente, eu coloquei stop sharing, não devia. Peraí. Aqui. Então, vamos lá para o nosso passe.
Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.
Obrigada, lindona. Foi ótimo. Obrigada a vocês, viu? Eu Beijo. que agradeço. Beijo, Cíntia. Fiquem Beijo, com minha Deus. linda. E até a próxima. Até mais. Querida. Muito obrigada. Beijo, tchau.